Galera, que episódio foi esse hoje, hein, de Demon Slayer, hein? Quer saber tudo o que aconteceu no detalhe? Fica nesse vídeo aqui que eu vou contar pra vocês. Roda a vinheta. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui e esse é o Nerdzoid. No vídeo de hoje eu vou contar tudo o que aconteceu nesse sexto episódio do Distrito do Entretenimento, desse arco que a gente tem acompanhado aí há algumas semanas já. Então permanece nesse vídeo que você vai saber detalhe a detalhe do que aconteceu. E não esqueçam, galera, já deixa seu like, já deixa sua inscrição e vamos lá que eu vou começar a história. Galera, esse episódio de hoje então, ele começa dando continuidade entre a luta do Tanjiro e a Daki. Então assim, é uma luta realmente num ritmo muito frenético, nós conseguimos ver o Tanjiro dando o seu máximo, infelizmente esse máximo dele não está sendo suficiente, e aí há uma cena onde a Daki consegue convocar, chamar de volta para ela, aquelas faixas que estavam aprisionando as pessoas naquele campo de batalha onde o Inosuke estava. Então essas faixas, elas vão até onde a Daki está, a Daki absorve essas faixas, e aí com essa absorção a gente consegue verificar algumas informações. Primeira delas, a Daki, ela obtém todas as informações do que estavam acontecendo naquele campo de batalha do Inosuke. Então ela já sabe que o Hashira, o Uzui, está atrás dela, e isso a deixa muito feliz. Segundo ponto, com essa absorção há uma mudança na aparência dela, então a coloração dos cabelos dela muda bastante, a gente conseguiu ver, e obviamente a força dela, ela fica muito mais forte do que ela já era. E aí galera, no meio daquela luta entre o Tanjiro e a Daki, lembrando, eles estavam numa área ali de comércio, né? Então vários estabelecimentos de comércio no entorno. E com aquela luta, toda aquela confusão, os comerciantes eles começaram a sair dos seus estabelecimentos. E um deles sai reclamando bastante daquela confusão, né? Até porque ele provavelmente não tinha entendido o que se passava ali. E essa reclamação, galera, deixa a Daki muito brava. Então o que ela faz? Ela dá um ataque naquele raio ali onde estavam aqueles comerciantes, né? Aqueles estabelecimentos. Então o ataque dela é fatal. Ela destrói praticamente todos os estabelecimentos no entorno. Os comerciantes, a maioria tiveram ataques ali que realmente foram ataques fatais, né? Não teve como. E ela acaba acertando o próprio Tanjiro com isso. E aí, galera, o Tanjiro, quando ele se dá conta de tudo o que aconteceu, então ele vê aquele cenário em volta dele de destruição, pessoas feridas, pessoas desfalecendo ali, o Tanjiro, ele fica muito furioso, acredito como nós nunca vimos antes. E aí, nesse momento, galera, o episódio, ele corta pro Shinjiro, o pai do Rengoku, né, do Kyojuro, escrevendo uma carta pro Tanjiro. Então nessa carta ele começa fazendo um agradecimento ao Tanjiro, até pelo carinho que ele sempre teve com os filhos dele, né? O apoio que ele deu tanto pro Rengoku ali nos momentos finais, né? Acho que ficou muito claro pro pai dele quando ele viu a tristeza que o Tanjiro sentiu com a partida do Rengoku. Então ele viu realmente que o Tanjiro tinha um carinho muito grande pelo filho dele. E também pelo o Senjuro também, né? Que aí a gente descobre que o Tanjiro tem trocado cartas com ele. Então a gente consegue chegar à conclusão assim, que ele tá tentando incentivar o Senjuro se fazer meio que aquele papel de irmão mais velho mesmo. Afinal, o Senjuro perdeu o irmão dele, né? Então ele tá querendo meio que ajudar, auxiliar nisso. Então ele começa nessa carta agradecendo e, como não podia ser diferente, pedindo desculpas também, né? Porque vocês devem se lembrar que o encontro que eles tiveram não foi um encontro nada agradável, né? O Shinjuro foi, assim, acabou até agredindo o Tanjiro. Então a gente entende um pouquinho porque, assim, ele já sofria até então com a perda da esposa e aí teve a perda do filho. Então a gente consegue entender um pouquinho, claro, não justifica. Tanto que ele, numa atitude muito nobre, ele reconhece isso e pede desculpa pro Tanjiro. E aí tem uma cena também bem legal, galera, que a gente consegue ver o quanto ele amava os filhos dele e quanto ele sentia orgulho dos filhos dele. Por mais que ele não falasse
e após o falecimento da esposa dele, ele ficou realmente distante dos filhos, né? Distante de tudo, na verdade, não dos filhos, até dele mesmo ele acabou se afastando, né? Mas a gente consegue ver o quanto ele sentia orgulho dos filhos dele. Então isso é bem legal da gente conseguir acompanhar. E aí na carta ele também diz que ele reconhece a força do Tanjiro, que aquela marca que o Tanjiro tem na testa, ela é uma marca que apenas os guerreiros escolhidos têm. E aí o próprio Tanjiro, eu acredito que lembrando da carta, ele acaba dando uma explicação, né? Que aquela marca que ele tem, na verdade, não é uma marca de nascença, como era do pai dele, era uma marca que foi proveniente de um acidente que ele evitou. O irmão dele iria se queimar, ele entrou na frente e ele acabou ficando com aquela marca. E aí no exame, para ele se tornar um caçador, com a pancada que ele tomou na cabeça, a marca tomou aquela forma. Então, ele meio que, eu acho que lembrando da carta, ele acaba respondendo isso, né, mentalmente, do que seria de fato aquela marca. Que não é que ele é um escolhido e nasceu com aquela marca, e sim que aquela marca foi proveniente dessas situações. E aí o episódio volta ao foco da luta entre o Tanjiro e a Daki. E a gente consegue presenciar algo incrível, que é a mudança do Tanjiro. Então, com aquela fúria que desperta dentro dele, ele se torna muito mais forte e muito mais rápido. E ele parte para cima da Daki. Naquela luta entre eles, o Tanjiro começa a questionar ela, fazer algumas perguntas, por que ela não dá valor à vida humana. E nesse momento, a Daki tem uma memória de uma situação muito parecida com aquela que ela teve que ela está tendo ali, né, com o Tanjiro, porém era um outro guerreiro. E aí ela chega a uma conclusão, mas eu nunca vivi isso, não tenho por que ter essa memória porque nunca tive nessa situação. E aí ela entende que aquela memória, na verdade, é uma memória do Muzan. Então o Muzan já passou por uma situação parecida com aquela que ela está passando, né? E esse guerreiro misterioso fala aquilo pra ele. Então, ao momento que o Tanjiro fala algo parecido, desperta essa memória, né, pra ela. E o que é legal ver nessa cena, galera, é que a gente consegue notar a mão da Daki tremendo. Então, assim, não sei se devido àquela situação atual ou por ter lembrado, ter essa memória que ela herdou, né? Mas nós conseguimos ver sim a mão dela tremendo na luta. E aí voltando, galera, ao campo de batalha onde estava o Zui e companhia, né? Eles estão conversando a respeito da fuga do Oni Faixa. E aí rapidamente eles decidem ir atrás da presença do Oni para encontrar o quanto antes. E agora, retornando à luta do Tanjiro e a Daki, realmente, pessoal, ele está irreconhecível. Então, assim, agora ele consegue desviar dos ataques da Daki, ele consegue contra-atacar e finalmente ele consegue ferir ela de verdade. Então ela sente realmente dor ali pela primeira vez com o ataque dele. E ele tá tão incrível e realmente muito mais forte que ele quase consegue eliminar ela. Ele só não consegue porque realmente a Daki, não é à toa, que é um Oni superior, ela consegue se defender com a faixa. Mas por muito pouco ele não encerra a luta ali, ele quase conseguiu ganhar dela realmente com um ataque. E é nesse momento que o Tanjiro ele tem uma ideia, ele tem um plano na cabeça dele. Porque ele viu que ele não conseguiu eliminar ela, não conseguiu cortar ela, porque a Daki usou a faixa como uma espécie de um escudo. Então quando ele tentou cortar ela com a espada dele, a faixa, como a faixa ela estava frouxa, ele não teve o que cortar. Logo ele não conseguiu cortar a faixa, logo ele não chegou nela também, né? Então qual que foi a ideia do Tanjiro, o plano dele? Ele esperaria a Daki atacar com todas as faixas dele, e nesse momento ele prenderia todas as faixas de uma vez e atacaria ela. E esse plano, galera, dá muito certo. Ele consegue de fato prender todas as faixas, ele consegue contra-atacar logo após ele prender essas faixas, e no momento que ele vai finalizar ela, assim, finalmente ele vai conseguir, o corpo dele chega no limite e ele cai sem conseguir respirar direito. E obviamente que a Daki vendo aquilo como uma mistura de espanto, né, de não entender como que ele conseguiu fazer tudo aquilo, e uma mistura também de raiva, obviamente ela vê que ele não tem mais condições de luta e vai finalizar ele, né? Até porque também é parte da missão dela. E aí, galera, na minha opinião, tem a cena que rouba o capítulo, que é literalmente Nezuko chegando na voadora pra cima da Daki. E não pensem que foi uma voadora, um golpe comum, não. Muito pelo contrário. É um golpe que surpreendeu a Daki e machucou bastante ela.
E é nesse momento que a Daki percebe que quem a atacou foi uma Oni, que ela lembra de uma conversa que ela teve com o Muzan, onde o Muzan falava que existia uma Oni que tinha fugido do controle dele e ele tinha pedido, encarregado a Daki de eliminar. Então, a Daki nesse momento ela lembra realmente dessa conversa e sabe que a Nezuko é essa Oni que o Muzan falou pra ela. E aí a Nezuko, como chegou muito brava, assim, muito pistola mesmo, ela vai novamente pra cima da Daki. Dessa vez a Daki está esperando o ataque, ela tá vendo a Nezuko ali atacar ela. Então ela se defende com a faixa. Com essa defesa ela acaba cortando a perna da Nezuko e parte do corpo dela. Só que aí, na minha opinião, galera, foi o principal erro da Daki, porque ela subestimou a Nezuko. Quando ela vê ela ali caída no chão, ela acha que acabou a luta e a missão dela vai ser cumprida naquele momento. E muito pelo contrário, galera. Quando a Daki percebe, a Nezuko já está de pé, já está parcialmente regenerada, e ela acha estranho, ela falou, mas eu consegui cortar ela, como é que ela está de pé? E aí é o momento que a Nezuko regenera o braço também que havia sido cortado. Isso deixa a Daki muito impressionada, porque aquela regeneração ela é equivalente de um Oni superior pela velocidade. Então ela fica muito surpresa com essa situação. E aí, galera, na minha opinião, acho que a Nezuko queria roubar o capítulo pra ela. Porque não bastando já chegar naquela voadora, agora tem uma outra cena também que rouba o capítulo, que é a transformação dela. Então, ela se transforma. O que é legal a gente detalhar nessa transformação? A gente vê uma Nezuko um pouco mais adulta, feições mais adultas. Então é bem legal a gente ver essa diferença, né, dela normal ali e nessa transformação. E a Daki, galera, a Daki fica sem reação. Ela fica olhando aquela cena, percebendo apenas aquela presença ameaçadora na frente dela, meio que sem saber o que fazer, não entendendo muito bem a situação. E aí, como estamos falando da Nezuko, novamente ela faz um ataque contra a Daki. A Daki tenta se defender, dessa vez a defesa dela não tem eficácia nenhuma, a Nezuko sinceramente desconsidera a defesa dela e acerta um chute em cheio nela. E aí é exatamente com essa cena do chute, desse ataque, que o episódio ele termina. Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa transformação da Nezuko. Você tem a mesma opinião que eu, que ela roubou o capítulo? Deixa aqui que eu vou adorar ler a opinião de vocês. Novamente, galera, não saia desse vídeo sem deixar o like e sem deixar sua inscrição. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!